E aí, meus queridos cinéfilos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o João Pedro, estamos de volta aqui para o primeiro vídeo de 2025 do canal do Cinema com João Pedro. E no vídeo de hoje eu venho aqui falar para vocês sobre um dos lançamentos mais recentes, o qual já está em exibição exclusiva nos cinemas, que é uma releitura de um dos maiores clássicos do cinema de terror e também do movimento do expressionismo alemão. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre Nosferatu. Nosferatu é um filme do gênero terror, lançado em 2024 e dirigido pelo Robert Eggers. Ele é um remake do filme de mesmo nome de 1922, dirigido pelo Friedrich Wilhelm Murnau, e também é uma adaptação do romance Drácula, do Bram Stoker, publicado originalmente em 1897. E a trama é ambientada na Alemanha do século XIX, acompanhando a Ellen Hunter. Ela é uma jovem que se vê como alvo de uma obsessão de um conde milenar, atraindo uma série de eventos horrendos para si e para aqueles ao seu redor. Eu acho que eu nem preciso dizer que eu estava com altíssimas expectativas para assistir Nosferatu, em especial pela direção do Robert Eggers. Ele tem se tornado um dos nomes mais proeminentes do terror contemporâneo, graças à sua direção atmosférica em filmes como A Bruxa e O Farol. Mais recentemente, ele tem experimentado ali com cinema épico, resultando em uma das maiores joias subestimadas do início dessa década, que foi O Homem do Norte. Então eu estava muito animado para ver como que ele ia fazer essa releitura de uma história que foi contada tantas vezes antes. E em preparação, eu assisti às duas versões anteriores de Nosferatu, a primeira de 1922, dirigida pelo Friedrich Wilhelm Murnau, que é um clássico atemporal, que inclusive tem uma atuação fantástica do Max Schreck, e a de 1979, dirigida pelo Werner Herzog e estrelada pelo Klaus Kinski, que por incrível que pareça, mesmo sendo mais recente, ela parece ser mais datada do que a de 1922. E aqui, o Robert Eggers consegue se destacar por expandir naquilo que o Murnau e o Herzog construíram e mudar o foco da narrativa para Ellen da Lily Rose Depp. E isso resulta em uma releitura aterrorizante e surpreendentemente romântica dessa história clássica. O roteiro de Nosferatu é escrito pelo seu diretor, o Robert Eggers, que realiza seu filme mais acessível até o momento aqui. O primeiro destaque vai justamente para a simplicidade da narrativa, já que não existe nada aqui nessa história que dificulte a compreensão do espectador. Inclusive, a estrutura narrativa de Nosferatu é bem similar à de um conto de fadas, o que não somente realiza um casamento perfeito com a vibe vintage que o filme quer ter, porque afinal é um filme de época e parece até um filme de 1922 feito com tecnologias atuais, mas também essa vibe mais onírica, mais fantástica, faz um casamento perfeito com o caráter sombrio da história original, o que acaba fazendo muito sentido quando se para pensar que os finais originais de vários contos de fadas clássicos eram bem macabros. Então, foi uma coisa que eu achei bem legal de perceber. Em segundo lugar, a gente tem a atmosfera, que nos dois filmes anteriores de terror do Robert Eggers, ela é construída gradualmente, e aqui o diretor ele equilibra momentos mais arrepiantes relacionados à ambientação com jumpscares mais sangrentos e mais explícitos. E isso foi até uma novidade que o Robert Eggers inaugurou aqui, já que os dois filmes anteriores dele eram bem focados na atmosfera, então foi bem legal ver ele lidando com um tipo de terror que é mais comercial. Em terceiro lugar, o desenvolvimento de personagens é executado de maneira primorosa aqui, com o roteiro se concentrando em especial nos personagens que foram deixados de lado nas duas versões anteriores de Nosferatu, e isso gera três consequências que são muito positivas. Em primeiro lugar, isso permite que a narrativa respire um pouco mais. Em segundo lugar, isso permite que os intérpretes desses personagens tenham mais material para trabalhar.
E em terceiro lugar, o que eu acredito que é o mais importante, isso permite que o espectador se importe mais com esses personagens, o que é muito bom para essa narrativa. E em quarto e último lugar, a gente tem um verdadeiro diferencial dessa releitura, que é a mudança de foco para Ellen da Lily Rose Depp. E essa escolha não só colabora com a vibe mais onírica de conto de fadas dessa narrativa, que faz muito sentido quando se para pensar que grande parte dos contos de fadas originais tem um protagonismo feminino, mas também essa mudança de foco resulta em uma veia surpreendentemente romântica para essa história, com o roteiro explorando temas como o amor, a fé e a obsessão através da dinâmica entre a Ellen e o Conde Orlok. Inclusive, essa vibe mais romântica da história me lembrou muito de filmes como A Colina Escarlate, com esse Nosferatu em particular funcionando muito bem como um romance gótico, e isso eu achei bem interessante. No elenco, nós temos desempenhos louváveis de todos os envolvidos, a começar pela Lily Rose Depp, que compensa pelo desastre que foi a série The Idol com o melhor trabalho da sua carreira até agora. Aqui a atriz consegue comunicar diversas emoções, como súplica, desejo, pavor, determinação, tudo de uma maneira muito natural e não apelativa, com a fisicalidade da atriz se destacando muito em algumas das sequências mais sinistras do longa. E aqui o trabalho dela me lembrou muito da personagem da Eva Green na série Penny Dreadful. Em seguida, nós temos o Nicholas Hoult, que após outro desempenho louvável no filme Jurado número 2, se destaca aqui pelo equilíbrio entre a ternura que ele sente em relação à personagem da Lily Rose Depp e o absoluto pavor que ele sente em relação ao Conde Orlok. Em seguida, a gente tem o Aaron Taylor-Johnson e a Emma Corrin, que mesmo tendo papéis coadjuvantes, eles conseguem ser bem eficazes aqui, representando o ceticismo em relação aos eventos mais sobrenaturais da trama, com a Emma Corrin em particular tendo uma dinâmica de tela muito cativante com a Lily Rose Depp. Em quarto lugar, a gente tem o Willem Dafoe, que rouba a cena em praticamente toda a sequência que ele aparece, como o personagem que é inspirado no Professor Van Helsing, graças à pura excentricidade do seu personagem e também ao fato que ele é o único que acredita 100% na personagem da Lily Rose Depp. E por fim, mas não menos importante, a gente tem o Bill Skarsgård, que encarna o personagem título de uma maneira essencialmente demoníaca, graças à sua presença de tela imponente e ao seu tom de voz grave e cavernoso que, nossa, velho, dá um arrepio na espinha. Ele não podia ser mais diferente dos dois intérpretes anteriores do Nosferatu, nem se ele tentasse. Nossa, que elenco fantástico! Tecnicamente, a estética visual de Nosferatu aposta em uma paleta de cores fria e cinza, o que não só reflete a ambientação invernal da trama, como também homenageia o filme original de 1922. Começando pela direção de fotografia do Jerry Blaschke. Ele já foi indicado ao Oscar por um filme do Robert Eggers pelo seu trabalho em O Farol, e ao que tudo indica ele vai receber a sua segunda indicação por Nosferatu, já que aqui ele realiza um trabalho que é simplesmente belíssimo, equilibrando o caráter vintage de certos enquadramentos que remetem aos filmes noir e ao expressionismo alemão, com transições e tomadas contínuas mais contemporâneas. Essa mistura faz com que o trabalho do Jerry Blaschke seja atemporal e, pelo uso de iluminação, ele acaba referenciando o preto e branco do Murnau no processo. A direção de arte e o design de figurino conseguem recriar a Alemanha do século XIX de uma forma bem autêntica, o que não só lembra o espectador do filme de 22, como também imprime uma vibe vitoriana à ambientação, e isso comunica diretamente com as raízes britânicas da história do Drácula. E isso lembra, essa direção de arte lembra o espectador muito de filmes como Sweeney Todd e séries como Penny Dreadful. E o design de som é simplesmente primoroso. Eu não sei como a academia não escolheu
o som de Nosferatu para concorrer na categoria na cerimônia desse ano, porque ele consegue ser absolutamente repugnante em algumas cenas. Já em outras, a completa ausência de trilha sonora consegue acentuar a atmosfera arrepiante da ambientação. Por exemplo, tem algumas cenas onde o Conde Orlok vai falar alguma coisa e aí a voz dele simplesmente ressoa em todo o ambiente. É uma coisa que, nossa, dá um arrepio até na espinha. E é um trabalho fantástico que, infelizmente, não vai ser reconhecido no Oscar. Na minha opinião, a Academia deveria determinar um raro empate na categoria de melhor maquiagem e penteado esse ano entre a Substância e Nosferatu, porque aqui a maneira com a qual eles conseguem transformar o Bill Skarsgård de uma maneira ainda mais irreconhecível do que o Pennywise dele em It é simplesmente fantástica. A aparência grotesca, cadavérica dele, eu não vou dar nenhum spoiler aqui, porque é uma coisa que é bem melhor se for experimentada às cegas, mas é um negócio tão impactante que acaba sendo a combinação perfeita entre a imponência da aparência do personagem, que fica constantemente nas sombras, e a voz dele, que é simplesmente cavernosa, muito grave. Nossa, é um trabalho fantástico de maquiagem que eles conseguem fazer aqui. E por fim, a gente tem a trilha sonora original do Robin Carolan, cujo uso de orquestra consegue emanar muito a vibe onírica de conto de fadas da história, mas também consegue acentuar a atmosfera horripilante das cenas mais sinistras, e isso acaba auxiliando muito bem na construção da atmosfera gradual que marca os filmes do Robert Eggers. Então, tecnicamente, esse filme é praticamente impecável. Resumindo, ao apostar na simplicidade que marcou o original e ao expandir naquilo que já foi construído, o Robert Eggers cria uma versão reverente, horripilante, atmosférica e surpreendentemente romântica de Nosferatu, que é trazida à vida por um elenco fantástico e uma estética visual invernal belíssima. Eu fecho essa resenha com uma nota 10 de 10, não tinha como ser outra. E se vocês gostaram desse conteúdo, gente, não se esqueçam de dar aquele apoio curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo no canal, porque tudo isso me ajuda muito. Eu espero que vocês gostem do que está por vir nesse ano, eu tenho muita coisa legal planejada. Então, até a próxima, minha gente. Falou!